eu sou Tatiana Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS, e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre a questão da equiparação à industrial, para você não confundir com indústria. Equiparado à indústria não é indústria. Antes eu peço para você se inscrever no canal para receber informações de ICMS, IPI e ISS. E se gostar do vídeo, curte para nos incentivar a continuar gravando vídeos aqui para o canal. Bem, o que acontece? Nós temos empresas industriais e nós temos empresas equiparadas a indústrias. Então vamos lá, qual é o conceito de indústria? O artigo 4º do regulamento do IPI traz o que é considerado um processo industrial. Quem é que é considerado indústria? O primeiro item é a transformação. A transformação é você comprar, por exemplo, tecido, botões, zíper e vender uma camiseta. Você transformou completamente aquele produto. Então, aqui não se tem dúvida que a empresa é industrial. O beneficiamento também é considerado um processo produtivo. Como beneficiamento, a gente pode considerar aqui uma indústria de arroz ou de feijão. Ela compra o arroz em casca, ela retira a casquinha do arroz e vende ele parboilizado ou polido. Claro que o processo não é tão simples assim, mas isso é um trabalho de beneficiamento. Essa indústria de arroz, ela é um estabelecimento industrial, essa empresa que faz esse tipo de trabalho que é o beneficiamento. A montagem, né? Olha aí as montagens de carros, montagens de computador. Então, qualquer empresa que faça montagem, ela é considerada indústria. E tem também o acondicionamento ou reacondicionamento. Por exemplo, você compra alho a granel, coloca dentro do pacote e fecha com a sua marca. Isso é um acondicionamento, você está colocando a marca do seu produto, da sua empresa naquele produto. Então, isso também é um processo produtivo. E por fim, nós temos a renovação, que é você comprar um produto usado, deteriorado, faz aquela reforma e vende. Claro, não por encomenda do consumidor final mandando para você o produto a sucata. Aqui é você comprar, fazer uma renovação e aí colocar de novo no mercado para venda. Isso também é processo industrial. Então, isso é o que está no artigo 4º. E, claro, empresas industriais são contribuintes do IPI. E aí depois a gente chega um pouco mais para frente, dentro do regulamento do IPI, lá pelos artigos 9º, artigo 9º, 10, 11 também tem, ele fala em equiparada à indústria. E aí, olha só, é equiparada à indústria, a empresa que? Aí tem um monte de situação. Mas vou dar 2 exemplos. Que faz industrialização por encomenda. O que é isso? A empresa tem o produto, a matéria-prima, ela manda essa matéria-prima para uma outra empresa fazer o processo industrial. Então, ela terciariza esse processo produtivo. Isso é industrialização por encomenda. Então, se eu, como remetente, eu mando a matéria-prima, o material de embalagem, o molde, a etiqueta para colocação da marca, se eu envio isso para uma outra empresa fazer o processo produtivo, eu sou considerada equiparada à indústria. Eu não sou indústria porque eu não produzi. Quem vai produzir é uma outra empresa porque eu mandei a matéria-prima para ela produzir. Mas eu sou equiparada à indústria. Outra equiparação à indústria, o importador. Você importa a mercadoria, logo você é equiparado à indústria. Então, quando você desembaraça essa mercadoria, quando o produto é entrado no Brasil, no processo de nacionalização, você paga IPI, e quando promover a saída, mesmo que você não industrialize, mesmo que você apenas revenda, você é equiparado à indústria. Fora mais um monte de situações que tem lá no artigo 9º, tem alguns atacadistas que são equiparados a indústrias, e não são importadores e nem industrializam por encomenda. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o que afinal de contas é o equiparado à indústria? São empresas que não fazem processo industrial, porém a Receita Federal quer que ela pague IPI. Ou porque ela encomendou, ou porque ela importou, ou porque simplesmente foi decidido que ela tem que pagar IPI. No final das contas é isso que acontece. São empresas que somente revendem, porém têm que pagar o IPI. Então elas são equiparadas à indústria. Não são indústrias. Então, sempre que na legislação você encontrar menção à indústria, é apenas aquela indústria efetiva, aquela que fez transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação. Esta é uma indústria. Se o regulamento quer que aquela situação entre também para os equiparados à indústria, ele vai dizer indústria e equiparados. Se não falar em equiparados, é porque só cabe para a indústria. Por isso que eu estou dizendo, equiparada à indústria não é indústria, só paga IPI igual uma indústria, certo? O artigo 11, lá do regulamento do IPI, ele traz equiparação a indústrias por opção. É um pouco estranho, né? Quem é que vai querer pagar IPI por opção? Mas tem bastante gente que pede, tá? Que acaba fazendo a solicitação por opção. De qualquer maneira, como eu já falei,
A equiparação à indústria, ela coloca essa empresa como contribuinte do IPI. Os equiparados à indústria por opção é artigo 11, é muito pontual. Se está no artigo 9º, artigo 10, ele é equiparado à indústria obrigatoriamente, ok? Então, sobre o equiparado à indústria é isso. Até o próximo vídeo.